Olá pessoal, sejam bem-vindos a este canal e vamos para mais um vídeo. Neste vídeo eu vou ensinar a fazer o vaso de cimento riscato. O primeiro passo, né, que eu nem demonstro aí, mas eu já tenho falado em vários vídeos, é a lavagem da forma. A forma ela precisa ser lavada por causa do acúmulo de cimento. Aí chega uma hora, se não lavar a forma, todas as vezes que tirar o vaso da forma, chega uma hora que acumula muito cimento e compromete a qualidade do vaso. E eu acredito que até na hora de desenformar vai dificultar o desenforme. Aí depois de lavar, espera secar, aí passa para a montagem da forma, que dependendo da quantidade de parafusos chega a ser um processo chato, ainda mais se a pessoa tiver muitas formas, mas é necessário. Aí eu já estou finalizando o processo de colocar os parafusos, aí depois apertar os parafusos. Eu uso uma chave com catraca que facilita muito, não precisa toda vez tirar a chave, aí coloca na posição certa, aperta, ó, que nem eu estou fazendo aí nessa parte aí. Mas aí tudo é questão de agilidade. Isso aí com o tempo a pessoa pega a prática. Agora vem o processo de passar o desmoldante. O desmoldante tanto faz, é questão de marca, não importa. Pode ser o Masamol, que é da Masa, ou o Desmol, que é da Vedacity. Eu acredito, eu nunca tive a curiosidade de ler a composição de nenhum dos dois, mas eu acredito que é a mesma. Talvez varie uma coisa ou outra, talvez por questão de preferência da marca, mas o aspecto e o resultado é o mesmo. Se colocar em um recipiente, uma vasilha que não seja identificado, não tem como saber de qual marca é. A gente só vai saber qual é a marca vendo a embalagem. Aí depois do processo de passar o desmoldante, né, que eu uso aquele pincel que vocês viram, aí vem a fase de colocar a massa no vaso. A massa, eu tenho um vídeo ensinando a preparar a massa, as quantidades corretas, quantidade de água, tudo tem. Eu vou deixar até inclusive na descrição, porque nesses vídeos que eu estou postando agora, eu não tenho mencionado isso, e muitas pessoas estão chegando agora no canal e não têm visto isso aí. Então aí o fundo, né, como vocês viram, eu coloco a massa e bato com uma perna manca, né, tem que ter cuidado para não danificar a forma. Aí depois de estar bem firme o fundo, aí é só completar e já ir fazendo as laterais do vaso, já ir fazendo a parede do vaso. Esse é um dos vasos mais fáceis de fazer. A bacia, ela é muito fácil de fazer, que eu ainda não postei vídeo da bacia. O Infinity, que eu não postei também. O Safira 3D, ele é fácil, mas esse daí ele é muito fácil, porque as paredes
da forma e consequentemente as paredes do vaso, depois que ele fica pronto, elas são bem inclinadas e facilita muito, porque uma coisa que complica na hora de fazer o vaso é a gente ir tentando fazer a parede do vaso e ficar caindo a massa. Aí, à medida que a gente vai fazendo as paredes do vaso, já vai batendo também com a badainha. Isso daí também, com o tempo, a gente vai pegando a prática. É um processo artesanal e cada pessoa vai encontrar a maneira que mais se adapte, que mais se adeque em fazer o vaso. Essa badainha aí, inclusive, ela é diferente da badainha que eu faço o cesto médio e a bacia. Ela é diferente, essa badainha aí eu mesmo que fiz. Agora, a badainha que eu uso para fazer o cesto médio e a bacia, ela é vendida no mesmo lugar que eu comprei as formas. Aí é só continuar fazendo a parede do vaso. É bom sempre usar uma luva. A finalidade de usar a luva, ela é dupla, porque fazendo esse processo aí usando a luva, evita que a mão seja, vamos dizer, não é a mão, né? A pele. A pele ela vai afinando com o cimento e até fere. Então evita-se ferimentos na mão por conta do cimento. Não é porque a massa não está tão molhada que não vá provocar ferimentos. Ainda mais fazendo todo dia. Eu tive problema com isso, porque às vezes, mesmo tendo a luva, às vezes eu não usava. E teve uma ocasião que eu fui cadastrar minha impressão digital na biometria de um banco e não cadastrou todas as digitais, né, necessárias, né? Cadastrou um a menos, quer dizer, não cadastrou a menos, né? Na verdade deixou de ser cadastrada, justamente por causa disso. Aí vem a fase mais importante do vaso, pessoal. Na verdade todas as fases são importantes, né? Mas essa daí é muito, muito importante, que é fazer o furo. Eu uso um cano de alumínio que era de uma bomba de ar de bicicleta. Não pode esquecer de fazer esse furo, porque é muito difícil fazer o furo depois com uma furadeira. Dá muito trabalho. Aí agora nessa fase aí, estamos vendo aí o desenforme do vaso. Esse daí também é muito fácil retirar o vaso da forma, porque é um vaso pequeno, ele não pesa muito e a forma tem poucas partes, só um lado, o outro e fundo. Então fica muito fácil trabalhar e tirar o vaso da forma. Aí já dá para ver o aspecto do vaso, como é que ficou bonito. E nessa parte aí, pessoal, não vai acabamento não, porque senão o vaso perde a proposta dele, né? Mais adiante vocês vão ver. O vaso ele é riscado, né? Isso aí tem a ver com o nome dele, o aspecto tem a ver com o nome. Aí é só molhar o vaso, né, no processo de cura, passar pelo menos uns 10 dias aí à sombra, sendo molhado todo dia.
E depois de seco, completamente seco, eu coloco num galpãozinho para secar. Não coloquem no sol, pessoal. Evitem secar ao sol. Eu não sei se ocasiona rachadura, mas é melhor não arriscar. Eu gosto de fazer tudo bem feito para ter um produto final de qualidade. Aí é só lixar o vaso por dentro, né, como vocês estão vendo, e fazer o processo de impermeabilização, que é muito simples. É só misturar Vedacity, cimento peneirado e água. Não pode colocar muita água, porque senão ele vai escorrer para dentro do vaso, para o fundo do vaso, e não vai ter uma impermeabilização de qualidade. Também não pode ser muito grosso também, porque fica emboloado, né? Vai criar partes, né, dessa massa aí para impermeabilizar, e vai ter lugar que não vai ficar boa a impermeabilização. Enfim, tem que ficar uma impermeabilização uniforme. E mais uma vez aí eu uso o pincel para fazer esse processo. Olha aí o resultado, como é que fica. Muito bom. Aí depois de seco a massa da impermeabilização, depois que ela estiver seca, é só retirar as arestas da parte externa do vaso. Nesse processo daí eu uso uma colher de pedreiro, uso lixa para fazer um acabamento bacana, mas só das arestas. Só das arestas. Aí não vai acabamento no vaso, porque senão ele fica liso. E esse vaso ele tem um desenho, não é que lembra, na verdade não lembra, é exatamente isso. São vários riscos horizontais que deixa o vaso muito bonito. Aí eu passo o pincel para retirar a poeira. Esse pincel aí tanto faz ser o de pintar como de ser o que faço a impermeabilização e o acabamento dos outros tipos de vaso, não tem problema. Para tirar poeira pode ser qualquer um dos dois, desde que esteja limpo e seco. Aí começa o processo de pintura do vaso. Eu sempre uso essa tinta aí, a Ikine Diapiso. É uma tinta, como o próprio nome já dá ideia, né? Ela é uma tinta própria para piso. É uma tinta cara, mas vale a pena. Esse processo da pintura aí é importante fazer uma diluição adequada. Se diluir muito a tinta, ela vai escorrer no vaso. E outra coisa também, vai ser necessário muitas demãos para ter um aspecto apresentável. Diluindo pouco, são necessários em torno de 3 demãos e fica com esse aspecto aí que vocês estão vendo. Aí já é o vaso no processo de secagem. É importante fazer isso também, pessoal. Juntar uma quantidade boa de vasos do mesmo modelo para trabalhar. Isso facilita muito o trabalho. Aí os vasos já estão secando, na verdade já estão secos aí. A parte externa. Aí é só colocar de boca para cima e pintar as bordas. A mesma diluição da tinta e tendo cuidado para não escorrer tinta para dentro do vaso, porque fica com um aspecto ruim, não fica apresentável. Por mais que depois fique cheio de terra, de adubo,
e não fique mais aparecendo a parte escorrida, não fica com aspecto bom. Principalmente na hora de vender, as pessoas percebem isso. Então tem que ter um produto de qualidade. Aí é só continuar pintando, dando várias demãos, 2 a 3 demãos, dependendo da diluição da tinta. O ideal é 3 para ficar bem pintado, uma pintura caprichada. E aí está o resultado, pessoal. Nessa fase aí eu pintei 8 vasos riscato, todos muito bem feitos, muito bem pintados. E isso daí, para comercialização, é venda certa. Fideliza o cliente e sempre voltam para comprar. Perfeito.